Salve progressistas, eu sou o Clayson. Bolsonaro, ele enviou uma mensagem para um grupo de amigos e também de membros, integrantes do governo pelo WhatsApp. Essa mensagem, ela foi gerada pelo celular do Bolsonaro, que quando ele encaminha uma mensagem, o WhatsApp ele indica lá, encaminhado, ele tem essa indicação na mensagem do WhatsApp. Mas não, essa mensagem foi gerada do celular pessoal do Bolsonaro, do presidente Jair Messias Bolsonaro, o celular dele, o número dele. E ele mandou essa mensagem para esse grupo e essa mensagem acabou sendo vazada. Depois disso, ele acabou até meio que falando, pô, vocês foram vazar isso daí, não era para fazer isso. Falou hoje isso. Eu estava esperando, inclusive, que ele iria falar alguma coisa a respeito no Cercadinho, mas hoje ele acabou sendo muito breve lá no Cercadinho, comentou rapidamente sobre alguns outros assuntos, mas não falou sobre essa mensagem. E essa mensagem havia sido divulgada ontem pelas redes sociais e também pelo site Metrópolis, na coluna do jornalista Guilherme Amado. O que acontece? Eu vou ler essa mensagem aqui para você, você vai entender o que ele está querendo dizer, você vai perceber como que é a comunicação interna do Bolsonaro, você vai perceber como ele é justamente como a gente fala aqui, ele é mentiroso. Ele age de forma canalha, ele tem narrativas imbecis, ele inventa questões e ele tem sim um desejo de golpe. O desejo do Bolsonaro é o golpe. Ele já fala sobre reunir o Exército mais uma vez, as Forças Armadas, ele fala sobre 7 de setembro, nós até colocamos um vídeo aqui com o Sérgio Reis e outros apoiadores falando, né, apoiando essa manifestação do dia 7 de setembro, eles querem fechar o país, eles querem realmente fazer uma manifestação de grande monta. Eu acredito que vai flopar, para usar o termo aí dos millennials. Realmente, a cada dia que passa, as manifestações pró-Bolsonaro, elas têm diminuído e o que tem aumentado são as manifestações contra o Bolsonaro. Eu vou ler para você na íntegra essa postagem, sempre pedindo para você dar o like aqui no vídeo para que outros brasileiros possam ver. Você pode também nos ajudar nessa nova meta que nós temos aqui no canal, que é atingir os 300 mil inscritos. É uma meta. Pelo menos até o final de 2022 a gente chega lá. Por isso, nós pedimos a sua ajuda para você se inscrever no canal. Você que é inscrito, veja se você continua inscrito e ative o sininho, tá bom? Sempre pedindo isso para você. A gente não pede dinheiro, a gente pede para você, dê o like, se inscreva no canal, ative o sininho. O Bolsonaro, ele faz postagens um tanto quanto imbecis lá na internet. Uma delas é essa que você está vendo aqui do lado, né? Comandante Supremo das Forças Armadas, ministro da Defesa, e aí ele coloca o vice sem camisa para ridicularizar o vice. Esse é o tipo de postagem que ele coloca lá, contra o seu próprio vice, contra o vice-presidente, ridicularizando o vice-presidente. E agora tem essa postagem aqui, vai estar em letras pequenas, mas eu vou ler para você, nós vamos acompanhar junto, vamos saber qual que é o conteúdo disso. Ele diz assim: atenção direitista sem noção. Você mesmo que está falando merdas como vamos tomar o poder já que ninguém faz nada, Bolsonaro tá muito devagar ou Forças Armadas não fazem nada. Faça o favor de ler com atenção o abaixo escrito, compreender as coisas como realmente são e assim passar a nos ajudar e não atrapalhar. E aí, ele explica cada uma dessas frases e coloca a opinião. Esse texto é assinado por um grupo. Mas como eu disse para você, partiu não de uma outra postagem do WhatsApp. Partiu do celular do Bolsonaro. Não foi encaminhada essa postagem quando ele colocou no grupo. E aí, o texto explica cada uma dessas frases. A primeira é: vamos tomar o poder já que ninguém faz nada. O texto diz assim: já estamos no poder e o conquistamos democraticamente através do voto. O que estamos lutando é para manter no poder quem elegemos, ajudando para que restabeleça com o apoio das Forças Armadas, olha só, com o apoio das Forças Armadas, o equilíbrio entre os poderes e o Estado democrático de direito. Apenas isso. Quem quer tomar o poder é a esquerda, agindo diariamente na implementação de um golpe contra a nossa democracia, tal qual tentou em 64. Aqui ele mente descaradamente, inventa um golpe da esquerda que não existe.
Mas hoje, diferentemente daquela época, os militares tinham total apoio da mídia e da Igreja Católica, assim como não existiam milhares de ONGs, grupos terroristas disfarçados de militantes e coletivos de esquerda, todos treinados, armados, o que é uma mentira. Isso é mentira, não tem esquerda armada no Brasil. Armados até os dentes e espalhados nos 4 cantos do país, colocando em grave risco, inclusive, a saúde do brasileiro. Nós sabemos que quem está armado aqui no Brasil é a milícia. Quem está armado aqui no Brasil são aqueles que estão comprando armas em profusão, apoiando o Bolsonaro. É exatamente o contrário do que diz o texto. Ele explica uma outra frase: Bolsonaro está muito devagar ou Forças Armadas não fazem nada. Presta atenção na explicação sobre essa frase. Hoje, fazer um contragolpe é muito mais difícil e delicado do que naquela época. Além do grave aparelhamento acima relatado, temos uma Constituição comunista, mentira, obviamente, ela é humanista, mas não é comunista, que tirou em grande parte os poderes do presidente da República. E foi por estes motivos que o presidente Bolsonaro, no início de agosto, em vídeo gravado, pediu para que o povo brasileiro fosse mais uma vez às ruas, na Avenida Paulista, no dia 7 de setembro, dar o último aviso. Mais uma vez ele reforçou que o contingente deveria ser absurdamente gigante, ou seja, o tamanho dessa manifestação deverá ser o maior já visto na história do país, a ponto de comprovar e apoiar, inclusive internacionalmente, e aí, preste atenção, para que dê a ele e às Forças Armadas, para que, em caso de um bastante provável e necessário contragolpe, olha o que está no texto, que terão que implementar em breve, diante do grave avanço do golpe já em curso há tempos e que agora avança de forma muito mais agressiva, perpetrado pelo Poder Judiciário, esquerda e todo um aparato, inclusive internacional, de interesses escusos. E aqui vem essa ideia de a China estar favorecendo. É um assunto muito próprio do que a gente viu em 64. Existe um golpe de esquerda, um golpe comunista no Brasil, por isso precisamos tomar o poder, mais ou menos aquilo que forjou a ditadura militar. E aqui nesse texto ele repete isso. Ele fala de contragolpe e fala isso como provável, muito provável, isso vai acontecer. Presta atenção, isso foi colocado do celular do Bolsonaro nesse grupo. Veja a gravidade do que nós estamos falando aqui. Vou prosseguir com o texto para você entender. As Forças Armadas e o presidente Bolsonaro vêm tentando de todas as formas evitar uma ruptura institucional, pois sabem o grande problema que inicialmente poderá representar a todos nós. Isso se chama cautela e estratégia, visando um bem maior e comum à nação. Então, acorde, não seja um instrumento de desserviço dentro da direita e trabalhe unido em comunhão para a nossa vitória. Trabalhe para que o dia 7 de setembro seja o maior do mundo, seja a nossa demonstração histórica de que exigimos respeito à nossa democracia e, em nome dela, autorizamos publicamente que nosso presidente Jair Bolsonaro, juntamente com as honrosas Forças Armadas, tomem as decisões cabíveis para que o Estado democrático de direito seja restabelecido, como se houvesse uma necessidade disso. O equilíbrio entre os poderes, salvaguardando o cumprimento à Constituição seja imperativo, o respeito à soberania nacional e do povo brasileiro sejam priorizados, a transparência nas eleições seja cumprida e o resgate do STF hoje, sequestrado por apátridas, ocorra. E aí ele fala, publique sua excursão e manifestação de sua cidade na nossa página de ativistas Direita Vou Ver. E aí fala a respeito de vigiar para vencer, nossas maiores armas são o conhecimento e a verdade. E aqui está claro um texto golpista, um texto em que ele anuncia um iminente golpe. Ele chama de contragolpe, porque o golpe existe em função da esquerda. Eu quero perguntar para você, você realmente acredita que a esquerda está dando um golpe no país? Você realmente acredita que o país está ameaçado porque o STF precisa ser restabelecido? Tem algum problema no STF? Eles criam essa situação, uma situação complicada, perigosa,
E isso daqui saiu do celular do Bolsonaro. É muito importante a gente entender. Esse texto é um texto divulgado pelo Bolsonaro para seus amigos e para membros do governo. Todos os membros do governo estão sabendo sobre isso. Hoje, segundo Igor Gadelha, o Bolsonaro reclamou com auxiliares sobre esse vazamento dessa mensagem enviada por ele para essa lista de transmissão no WhatsApp. Então ele fala dessa necessidade, é uma necessidade do contragolpe. E hoje ele reclamou aí, poxa, vocês foram vazar isso daí, isso é uma conversa entre nós, isso é uma situação aqui interna, e aí vocês colocam essa situação para todo mundo, todas as pessoas passam então a ver isso aí, o Brasil inteiro está sabendo, o Clay está falando, é isso não, né? Que eu estou gravando agora. Mas os canais de esquerda estão colocando essa mensagem publicamente. Sim, estamos colocando, estamos divulgando e estamos falando isso para que você saiba a que ponto está as ideias deste canalha, golpista safado. É importante. Esse sujeito foi eleito dentro da democracia e ele quer dar um golpe, um chamado contragolpe. Primeiro ele tem que fazer as pessoas acreditarem que a esquerda está fortemente armada, pronta para tomar o poder à arma, o que é uma mentira, não tem absolutamente nenhuma evidência, absolutamente ninguém fala a respeito disso. Segundo, ele fala que o STF é comunista e assim como você viu aí em vídeos anteriores, o próprio Roberto Jefferson, todo mundo falando isso. Então, esse grupo radical de extremistas, eles acreditam nessas besteiras, cara. São, assim, loucuras, umas baboseiras que não têm tamanho. E em cima disso, eles querem forjar um golpe. Eu vou deixar aqui embaixo para você ver a reportagem, para você ler com mais calma, para você entender tudo o que está acontecendo. Vai estar aqui na descrição do vídeo. E eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Você realmente acha legítimo que o Bolsonaro dê um golpe no Brasil porque a esquerda quer tomar o poder? Você realmente concorda com essa narrativa do Bolsonaro? Deixa o seu comentário aqui e não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o like no vídeo para que outras pessoas também possam ver o que a gente fala aqui. Não se esqueça de sendo inscrito, confirmar se você continua inscrito e ativar o sininho. A gente se encontra numa próxima.